Olá, olá a todos. Estamos aqui em mais um Temas de Processo, recebendo hoje o professor Cássio Carpinella Bueno. Estou aqui com meus colegas Daniel Miranda, Adriano Camargo Gomes, Marcos Pinto, Leona Schmitz, Eli Pierre, Sara Emerson Vargas e Gustavo Azevedo. Hoje estamos muito honrados de receber o professor Cássio Carpinella Bueno, que dispensa apresentações, mas muito embora essa dispensa, por ser fato público e notório, conhecido professor renomado no âmbito nacional, eu vou brevemente falar que o professor Cássio é graduado, mestre, doutor, livre-docente e professor pela PUC de São Paulo. Legitimamente, aí, traçou toda a sua trajetória acadêmica na PUC de São Paulo. Hoje está à frente do IBDP, no triênio, né, professor? De 2022 a 2024. Acabamos de ter umas belíssimas jornadas de direito processual na cidade de Gramado, um evento que foi um sucesso, o primeiro evento aí sob a presidência do professor Cássio. E eu gostaria aqui de saudar todos os meus colegas e cumprimentar o professor Cássio, que gentilmente aceitou o convite para estar aqui conosco nessa gravação do dia de hoje. Eu que agradeço, gente. Para mim é um privilégio estar aqui. Obrigado ao Carlos Frederico, ao Daniel, ao Adriano, ao Marcos, ao Gustavo, ao Eli, ao Leonard e à Sara. Enfim, sou todo ouvidos, né? Que bom, né? Que deu tudo certo lá nas jornadas, né? Um lugar maravilhoso, um evento presencial ajudou muito também. Cá entre nós, né? Poder rever todo mundo sem máscara, né? Etc. Tal. Às vezes até se olhava, puxa, você mudou? Não mudei, eu só tirei a máscara, né? Bem gostoso mesmo, graças a Deus. E vamos às próximas coisas aí, aos nossos próximos compromissos com o nosso IBDP, com certeza. Professor, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui o senhor pela presença, dizer que é uma satisfação enorme tê-lo aqui, o senhor é muito admirado por todos nós, compôs banca de boa parte aqui dos presentes, né? E agora o papel se inverteu, porque a gente é que está perguntando. E, professor, o que eu queria saber é uma pergunta lá de trás, né? Por que o senhor fez direito? Se tem parentes na família, se escolheu a trajetória também acadêmica por algum motivo especial. Então, o direito e a academia, o que levou a essa escolha? Legal, obrigado, Marcos. Enfim, o direito ele surge para mim assim de uma forma, ao mesmo tempo ele seria algo muito natural e ao mesmo tempo não foi assim, foi mais uma coincidência, porque meu pai foi advogado, era advogado o tempo todo, né? Enfim, literalmente até o último minuto que ele trabalhou como advogado, porque infelizmente o AVC que eu acabou vitimando foi dentro do escritório, trabalhando, como todos nós, né, já com 81 anos, né, mas enfim, a gente nunca espera, né, que aconteça, mas aconteceu, saiu com vida do escritório e tal, mas então, sempre foi advogado, sempre soube que era, sempre admirei ele por isso, e minha mãe também se formou em Direito e exerceu o direito até um determinado momento da vida, depois meu irmão veio, né, outros tempos, né, etc, tal, e acabou fazendo opção pela família, enfim, somos sempre muito gratos a ela por isso, né? Mas trabalhou bem. Minha mãe foi estagiária do Vicente Hall, né? Meus pais são formados pela concorrente, né? Pela São Francisco, da turma de 64, né? Então, também uma época muito importante, né? Para a história brasileira e que marca toda uma geração, inclusive os formandos daquela época. Enfim, eles contavam isso, né? Questões até, embora eles atuassem no cível naquela época, meu pai sempre tem atuado no cível, né? Meu pai é advogado empresarial, tributário, mas tributário empresarial, não o tributário do tributo, sabe? O tributo de planejamento tributário, sempre trabalhou muito com isso. Não, né? Enfim, então era algo muito natural falar a história do habeas corpus em relação à geração mais nova naquela época de 64 e tal, tiveram alguma participação importante e tal, e para mim, então, isso sempre foi muito natural, né? Meu pai sempre de terno, gravata, em casa, né? Eu aprendi a fazer nó de gravata muito cedo, né? Meu filho faz nó de gravata desde os 7 anos de idade. Entendeu? Faz sozinho, né? Faz super bem, né? Porque gosta, admira e tal. Mas, ao mesmo tempo, quando a questão se pôs de faculdade, eu não pensei em direito, não foi minha primeira opção, né? Uma boa parte da minha família é médica,
e a outra família, a outra parte, engenheiros bem tradicionais daquela época, né? E tem os professores também, né? E eu sempre gostei muito de dar aula, sempre gostei e tal, mas eu dava aula de tudo, não dava aula de direito naquela, dava aula particular de tudo quanto era matéria para os amigos, eu tinha facilidade, sei lá, de passar conteúdo, para mim sempre foi gostoso isso. E eu também, também por uma questão familiar, eu sempre tive um apego muito grande à música, né? Boa parte da minha família é músico, né? E em gerações anteriores, aí mais pelo lado da minha mãe. O meu pai gostava muito de música, tinha uma discoteca maravilhosa, que em alguma medida a gente consegue preservar até hoje, de LPs, CDs, DVDs, etc. Música clássica, mas não, coisas raras, até bem interessantes e tal, né? E isso ele passou para nós. E do lado da minha mãe, sempre houve muito a música, não só de admiração, mas de implementação. Minha mãe é formada em piano erudito, né? E ela estudou até fora, ganhou bolsa, mas que eu digo, aí num determinado momento da vida ela faz a opção, né? Pela família e abandona também a carreira de pianista. Minha mãe era pianista e a família, a mãe dela, minha avó Zília, meus tios avós, todos eram músicos, inclusive de orquestra e tal. Então tem esse lado. E eu, por incrível que pareça, né? Falando assim, pode não parecer, mas eu quando fiz FUVEST, né? Quando optei pela USP, que para nós de São Paulo é natural, é a faculdade, além de ser a melhor, objetivamente falando, não há dúvida disso, rixas, brincadeiras à parte, é de graça, né? E então eu fiz música e entrei. Eu fiz um ano de USP música, eu fiz ECA, né? Fiz violão erudito. E naquela época, enfim, como a gente nunca sabe se vai passar, né, na FUVEST, na USP, eu fiz Unesp também. A Unesp eu fiz e passei em primeiro lugar, olha isso. E em violão também. Eu violão erudito, eu passei. Então, eu cheguei até a frequentar as duas, uma época, etc e tal. E eu precisava, e aí coisa de pai, né? Naquela época eu olhava com desconfiança, mas hoje eu sou muito grato a isso. Meu pai falou, Cássio, eu acho lindo você fazer música, cara, eu sempre te incentivei, né, todo mundo tal, mas veja, é complicado ser músico no mundo moderno, ainda mais no Brasil. Né? Naquela época a gente não tinha uma OSESP, não tinha uma OSPA, não tinha Orquestra de Minas, né? Essa ressurreição da Orquestra Sinfônica Brasileira no Rio, né? Eram outras épocas, não tinha. E mais, violão não é música de orquestra. No Brasil, violão é música popular, maravilhosa, por favor, né? Mas é outra proposta. E não consta que você seja um Toquinho, não consta que você seja um Chico Buarque, quer dizer, toma cuidado. Então você precisa de alguma coisa para comer. Comer. Aí eu tentei fazer psicologia, eu adorava psicologia. Só que psicologia era tempo integral, entendeu? E aí veio que a PUC veio aí, psicologia na PUC, que é um curso clássico. Vou fazer. Aí eu falei, bom, não dá. Aí o outro curso que dava para fazer era propaganda e marketing. Eu adorava propaganda e marketing. Eu passei também em propaganda e marketing na ESPM. Passei. E acho que eu fui tão mal na prova, mas eles me deram a nota por criatividade, porque eu chutei muito. Eu escrevi umas barbaridades lá, eu acho que esse cara é genial. Olha, o cara tem a manha de escrever piada na prova. Eu acho que eles me deram pela criatividade. Passei. Mas meu pai falou, por que você não faz direito? Né? Para ter uma tranquilidade, né? O direito abre muitas portas, tal, e dá para fazer à noite na PUC. E aí eu falei, bom, é legal, o direito é bacana. Como eu disse, para mim era muito claro. Mas eu falei, tá bom, vou fazer direito. E fiz e passei. Então eu fiz direito à noite, inclusive, o tempo todo. Né? E os 2 primeiros anos da faculdade eu tentei levar direito e música, mais ou menos. No primeiro ano, sobretudo, eu pego assim, meu currículo não é um super currículo, sabe? Ia bem, passei. Graças a Deus nunca peguei dependência. Mas eu vinha, por exemplo, das aulas de violão, às vezes com violão mesmo, vinha de ônibus, não tinha carro, né? Vinha de ônibus, metrô, fazia a integração a pé. Chegava lá nas aulas do nosso grande professor Renan Lotufo, infelizmente já falecido, mas eu tocava Vila Lobos, entendeu? Eu começava a aula com Vila Lobos, sabe? Então era assim. E aí o que aconteceu? Eu tive uma tendinite desgraçada no braço que me inviabilizou tocar. Tá? Eu não era um grande violonista, mas tocava, né? Não era grande, assim mesmo, mas tive um problema, precisei aí fazer a opção contrária. Bom, com essa tendinite, aí é que não vai mesmo. Muita dor, fiz tratamento e tal. E aí falei, graças a Deus, eu ouvi o meu pai e fiz direito. E fato é, me achei no direito. Me achei no direito naturalmente. Então, aí que tá. Me sinto um privilegiado de ter feito uma PUC, né? Depois, até no 5º ano, eu passei a ser monitor, então havia bolsa parcial, até hoje há, né? Então ajuda.
comecei a fazer estágio, adorei fazer estágio, e sempre forense. Aí, naturalmente, eu fui gostando de processo, né, porque estágio forense é mais rápido, é mais fácil, né? Naquele tempo, sobretudo, né? Fórum, tudo físico, aquela coisa toda, está mudando tanto, e mudou tanto, né? Por causa da pandemia, inclusive. E o fato é que eu sou muito feliz na música. E aí, no direito, e a música acabou ficando um hobby. Então, até hoje, vira e mexe, eu toco, adoro, passo isso para meus filhos. Dentro da família, a gente é bem musical, muito, muito musical, sabe? Realmente, muito, graças a Deus, com muito orgulho. E tanto que um dos textos que eu escrevi que mais me orgulho é sobre direito e música, entendeu? O meu irmão, que é médico, pneumo, super, né, super feliz também, mas ele é musicologista, então ele tem vários livros sobre música. Sabe, que nem a gente escreve os nossos de centenas de páginas sobre os nossos temas, ele escreveu sobre música na União Soviética, influência da política em música. Genial! Não é porque meu irmão é genial o que ele escreve, porque ele ambienta, né, a expressão artística dentro, né, da ascensão do socialismo. Né, falando de Shostakovich, de outros, é muito legal. Né, por que o pessoal saiu da União Soviética e foi para os Estados Unidos fazer música, né, de cinema. Tá? Então, eu acredito que é muito forte, mas virou um hobby, né? E um hobby muito feliz, que é bom, porque nos dá equilíbrio. Nos dá equilíbrio, pelo menos eu acho. Ou desequilíbrio. Legal, professor Cássio. Essas conversas são muito deliciosas, porque a gente acaba descobrindo, né? A gente conhece os professores pelos livros, depois a gente conhece os professores pelos congressos, e a gente se esquece ou não sabe que os professores não nascem professores. Às vezes ele tem outras tentativas de faculdade antes, ou às vezes também outros hobbies, muito bacana. Mas eu vou passar para a segunda pergunta, professor. Eu ia perguntar como despertou seu interesse pelo processo, mas aí o senhor já falou um pouco no gancho do final. Eu vou mudar minha pergunta, eu quero saber do senhor, quem é o professor que despertou o seu interesse para a vida acadêmica, para o processo civil, aquele professor fundamental que todos nós, eu acho que temos um professor que é o turning point na nossa vida em relação à área acadêmica, né? Queria saber quem foi esse professor para o senhor, o mestre que te pegou pela mão e falou, ó, vai por aqui, não vai por ali, etc. Isso é legal. Como eu disse, eu sempre gostei de ensinar, né? Isso desde moleque. Eu dava aula particular para todos os amigos, dei muita aula de música, teoria musical, violão, dava aula de piano, embora não fosse pianista, né? Tocava um pouco, né? E isso sempre foi. E desde o que a gente chamava de ginásio na época, né? Hoje seriam os anos iniciais do médio, né? Uma coisa... Não é nem do médio, não. Enfim, lá, na minha época era quinto, sexto, sétimo ano, hoje é o equivalente a sexto, sétimo, oitavo. Eu tive grandes professores no meu colégio, então eu tenho um carinho muito grande de professores lá de trás. Olha que coisa, sobretudo uma professora de ciências que a gente tinha, a professora Mineko, que era japonesa, uma pessoa maravilhosa, mas vocacionada para o magistério, embora, né, lá de adolescentes e tal, mas que lidava, fazia muito trabalho em grupo, experiência e tal. E eu nunca gostei, entenda, tanto de ciências, né? Eu sempre fui de humanas, né? Sempre fui de humanas. Isso eu nunca tive dúvida. Mas é o que eu digo, são professores que marcaram. Então, desde lá, uma Mineko, por exemplo, tanto quando ela faleceu muito jovem, né, de câncer, e aí foi até na formatura da minha irmã, que é mais nova. E aí eu fui chamado para homenagear a família da Mineko, da professora, sabe? Fiz um discurso grande, emocionado, me comovi. Até hoje, lembrar, eu fico. E o fato é isso. E na faculdade, eu me lembro assim muito claramente, o professor Renan Lotufo, civil, né, desembargador, na época ele era desembargador aqui do TJ, né, depois se aposentou, né, tinha ido pelo quinto da advocacia, se aposentou e faleceu, infelizmente, aí no meio da pandemia. Lamentavelmente, foi uma perda grande, né, uma das grandes, várias, inúmeras perdas durante a pandemia. Eu tinha um carinho muito grande pelo meu professor de processo civil, professor José Roberto de Moraes, que né, na PUC o professor acompanha, né, a classe durante toda a graduação, que é uma bênção quando você se dá com o professor, né? É uma desgraça quando você não vai com a cara ou o professor não vai com a tua, porque pode acontecer. O José Roberto foi uma pessoa maravilhosa também, o jeito de dar aula, me introduziu as letras do processo, e até hoje aqui, ó, por exemplo, enfim, por coincidência, né, quer dizer, ó, esse aqui é o livro que a gente trabalhava lá, o Primeiras Linhas, esse é o livro de graduação, todo anotado aqui, Moacir, e lógico, como bom puquiano, a primeira leitura era Moacir, a segunda linha Arruda Alvim, evidentemente. O professor Alvim só vim conhecer depois, né? E o Carlos Ari Sundfeld, também foi um grande cara, eu conheci ele no terceiro ano da faculdade, administrativista, né? Hoje na GV São Paulo, né? Direito de São Paulo, e o Carlos Ari também era um cara, assim como um cara brilhante, umas ideias muito diferentes, muito jovem na época, né? Cara
crescendo assim, a olhos vistos, e a nossa classe gostava muito dele, e eu e ele, a gente se deu bastante bem, assim, desde sempre, e foi, então, um cara também que né, me mostrou caminhos, né? Bacana. Então, nesse primeiro momento de graduação, foram esses nomes, eu acho que foram fundamentais para mim, sim. Cássio, que alegria ter você aqui. Eu queria começar dizendo isso, dizendo da alegria minha e da alegria de todos nós de te receber num projeto que é acalentado por nós com muito carinho. Muito bom ter você aqui, porque você sempre tem nossas conversas. Assim, costumeiramente, a gente fala de você como professor, fala da produção, fala da dispersão de seu pensamento por seus livros e de você. A gente tem essa oportunidade de estar aqui para estar conversando com o Cássio, pessoa física, quando a gente, na graduação, conhece o Cássio, pessoa jurídica. E é bom ver essas informações sobre música, sobre tudo isso que você traz para nós. É muito bom, é muito bom. É uma grande alegria ter você aqui hoje. Um autor um professor que escreve como fala e tem essa linearidade e essa rapidez de raciocínio, essa perspicácia. Ler você é escutar você parece que a gente está lendo, tem muita identidade da forma como você fala, da forma como você escreve. Eu queria registrar essa alegria de ter você aqui. E eu queria fazer uma pergunta que se desdobra em 3. Eu queria perguntar sobre o livro que você mais curte, se você puder identificar um. E a pergunta é essa, mas ela se desdobra em 3. Um livro seu, o livro de seu xodó, um livro jurídico, que você curta muito, o que tenha mexido com você, e um livro não jurídico. Eu sei que você gosta, além de música, você gosta também de poesia. É muito comum, por exemplo, quando você vem a Fortaleza, é muito comum que Mantovani esteja junto com você na mesa, vocês se querem muito bem, e Mantovani, de um modo geral, faz a saudação a você com uma citação de Fernando Pessoa. Eu sei que você tem a sensibilidade artística para a música, mas sei que também tem para a poesia. Então, você também tem pendor para a literatura. Eu queria saber de você também de um livro que você curta muito de literatura. Essa é a minha pergunta. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É um momento de muita alegria para nós. Obrigado, Daniel. Um prazer te reencontrar aqui também. E estamos aí, faz tempo que eu não vou para Fortaleza. Eu sei que a pandemia é delícia lá, né? Já tivemos o prazer de nos encontrar lá e cá, né? Sempre muito gostoso. Então, é difícil dizer, né, o livro meu, né? Assim, porque eu sempre gostei muito de escrever, né? Não me considero poeta, não me considero escritor, mas sempre escrevi muito, sempre tive facilidade desde criança com redação, etc. Tal. Fui muito bem nas redações dos vestibulares, etc. Tal. Uma coisa espontânea para mim, né? Lógico, a gente conhece a técnica, né? Sabe que precisa pôr numa redação de vestibular, né? Para ir bem, né? Graças a Deus. E por isso que eu digo, né? O pessoal vem, não, PUC é a segunda opção. Eu falei, só se for para você, quer dizer, para mim não foi, para mim foi uma opção natural. A minha primeira opção, que era a música, foi bem sucedida, foi na USP, né? Foi super bem, tá? E falei sobre o Requiem de Mozart, né? Porque foi uma prova famosa que falava da relatividade das coisas, né? Eu falei, como eu estou fazendo para música, né? Nada mais correto do que falar da relatividade da própria música, quer dizer, quem concluiu a última música de Mozart, que se não foi o Mozart, porque ele tinha morrido, né? Então, mas mesmo assim a gente chama de Mozart, tal, né? Do próprio Mozart. Então é difícil. Agora, quanto a livro, eu não vou também dizer o último que eu escrevi é o mais gostoso, né? Mas é o mais recente. Eu mudei muito. Eu tive muito prazer em escrever o curso, em conceber o curso, tanto na versão original dela, né, nos 7 volumes, com os tomos, aquela coisa toda, como agora na entre aspas, reedição pós-2015. Mas eu tenho mais orgulho ainda da versão original, porque eu acho que lá, como eu só me senti confortável de escrever o curso depois da livre docência, sabe? O próprio nome de livre docência, né? Quer dizer, você desmamou, né? Então, você tem aí uma identidade, nada contra os colegas que não é isso, mas eu me senti
à vontade. Eu estudei tanto para livre-docência que eu fui minutando aquilo sem saber que seria o curso naquele momento, né? E o próprio Amicus Curiae, que é a tese da livre-docência, eu falo muito de modelo constitucional, já de forma muito consciente, porque eu falava de uma maneira talvez inconsciente. Para mim não era tão claro quanto ficou no Amicus, sabe? De extrair da Constituição, em estado bruto, uma joia, né, lapidada. Foi isso. O Amicus Curiae, acho que é isso, né? Naquele momento histórico. E depois, lógico, passa-se a limpo no código, tudo bem, vamos comentar. O 138, está tudo certo. Mas então, eu diria, se for para falar de um trabalho meu, o curso, sobretudo, na versão original. Porque daí foi onde eu tirei o negócio de processo sincrético, comecei a falar em concretização da tutela executiva, onde eu inverti a lógica natural, que é uma briga até acadêmica que eu tentei hoje, inclusive dentro da minha alma mater, né, dentro da nossa PUC de São Paulo. Eu falo, gente, a gente tem que dar execução antes do recurso. Não é só porque o cumprimento de sentença está no livro 1 da parte especial. Porque se a gente precisa ensinar o aluno da graduação, incutir isso no aluno da graduação, que diante de uma sentença você tem que cumprir. Né? O efeito suspensivo da apelação é circunstancial. A regra é cumprir a ordem do juiz. Você pode recorrer, tem direito de recorrer, mas, né? E não, a gente continua com a devida vênia, né? Eu sou vencido nisso com outros colegas, mas não, vamos dar recurso antes. E aí o aluno sai achando que diante de uma sentença o que você faz? Recorre. Né? E mesmo quando o recurso não tem efeito suspensivo, como hoje é inequivocamente a regra, né? O especial, o extraordinário. Então, eu gosto muito do curso, porque aí foi onde eu consegui expor, né, de uma maneira sistematizada, né, por isso até o sobrenome dele, né, enfim, o adjetivo do curso, o meu pensamento, uma obra muito autoral, sabe? Não que as outras não sejam, mas o curso, eu sinto esse carinho muito, muito grande mesmo, e desde a versão original até lá. E o negócio de escrever 7 volumes, né? A história dos tomos, né? Quer dizer, procedimento comum ao lado de procedimentos especiais dentro e fora do código, é muito, realmente eu tenho muito orgulho disso aí, né? Agora, fora da área jurídica, enfim, o Fernando Pessoa é diário, né? Sempre leio lá o Fernando Pessoa e os heterônimos, né? Mas vamos dizer, grosso modo, Fernando Pessoa falou aí do Mantovani, pessoa maravilhosa, aí tive a grata felicidade de convidá-lo e trazê-lo aí para as nossas jornadas, deu lá uma super exposição, como sempre, cultíssima, erudita e ao mesmo tempo extremamente simples e didática, como lhe é peculiar, fiquei muito feliz de encontrá-lo lá em Gramado, né? Agora eu gosto muito de Saramago, sabe? Eu tenho lido muito Saramago, é difícil dizer qual obra do Saramago, mas uma que me tocou muito foi o Intermitências da Morte, do Saramago. Até porque tem a parte da música, né? A morte gosta das suítes de violoncelo de Bach. Então, quando dialoga com a música, é muito forte para mim. Eu leio muito sobre música, história, biografias, teoria musical. Eu gosto, me dá muito prazer, né? Mas então, quando a literatura dialoga com a música, me faz muito bem. E um outro grande autor que eu leio e releio, acabei de reler agora, por exemplo, o Dom Casmurro, né? O Machado de Assis. Eu acabei de ler. Eu falei, deixa eu ver, faz muito tempo que eu li, né? Li uma, já tinha relido. Deixa eu reler agora com um pouco mais de experiência, né? Na nossa área, ônus da prova, presunção, para ver o que essa Capitu e esse Bentinho aprontaram. Sabe? Eu quis ler de uma forma, sabe, processualista raiz, né? E é genial, genial. Genial, né? Então, por exemplo, são esses 3 grandes autores aí, 2 portugueses e 1 brasileiro, mas, pelo amor de Deus, longe de ser demérito algum, é que eu digo, é o que está na mão, né? E meu pai tinha uma biblioteca muito grande, né? Tem, então, obras completas de todas essas pessoas. Então, desde sempre, a gente sempre foi, né? Naturalmente, foi muito fácil o acesso, graças a Deus. Professor Cássio, bom dia. Queria registrar aqui de saída que é um prazer estar aqui, é um prazer ouvi-lo falar tão livremente sobre carreira, formação, né, sobre até gostos pessoais. Eu já o admirava, mas eu confesso que eu não fazia ideia, né, que você tinha esse berço na música, que você tinha uma trajetória tão interessante. E aí, eu queria pegar o gancho da pergunta do Daniel e te perguntar se você tem particularmente algum ritual de escrita, né? Você tem uma obra tão vasta, tão extensa. Quando você escreve, como você escreve, né? E outra coisa também, aí dialoga com uma dificuldade que eu me encontro, né? Especialmente nesse momento,
como conciliar a atividade acadêmica com outras atividades intensivas no direito, com a vida como advogado? Como é que você faz essa gestão? Legal, obrigado, Sara. Enfim, são perguntas deliciosas, né? E todas elas, eu permito, né, por mim, eu ficava cada uma, né, um dia, sabe? Fazer uma temporada, né? Assim, por mim. Mas belíssima questão. Veja, é o que eu digo, para mim sempre foi muito natural escrever, tá? Eu via meu pai escrevendo muito, minha mãe sempre escreveu muito, né? Então, eu ficava perto dele. Sempre. Meu pai datilografava, meu pai nunca digitou, sabe? Mesmo nos tempos modernos, né? Como eu disse, ele trabalhou até os 81 anos de idade, né? E, enfim, mas sempre digitou, né? Tanto que meu pai, na estrutura do escritório dele, tinha uma secretária, as antigas, sabe? Ela que digitava, mandava e-mail, e ele ditava ou datilografava, ou escrevia à mão, né? E de um jeito muito peculiar, uma grafia muito forte e tal. Tanto que eu com 12 anos de idade, eu datilografei, eu fiz curso de datilografia, sempre, por incrível que pareça, o que me facilitou muito para digitar. Então, eu digito rápido, com 10 dedos, com muita facilidade. Agora, a mim me facilita muito escrever ouvindo música. Então, em geral, eu ouço música. Eu acho muito entediante escrever sem ouvir música. De alguma forma, eu me transporto. Eu dou uma saída. Eu sou capaz de ficar 8 horas na frente do computador escrevendo, desde que tenha música. E aí, quando acabou já, 8 horas acabou, sabe? Então, que nem voo diurno, sabe? De 8 horas, 9 horas de duração. Beleza, preciso saber, tem tomada para o computador? Se tem, tá tudo certo. Sabe? Se não, é uma desgraça. Ah, não, mas você vê filme. Não. Filme, sabe, eu adoro cinema, não tem problema, mas eu não me encanta tanto. Eu vejo muito pouco filme, muita pouca série. Às vezes eu dou até um fora, sabe? Os caras falam da série e fico olhando assim, opa, né? Eu me sinto meio neandertal e veja, gosto, não tem problema nenhum, entendo. Só quando, é o que eu digo, tem que ter alguma coisa a mais lá, sabe? Né? Algum interesse a mais. Tal. Enfim, para mim, né? O que pode me tornar uma pessoa bem desinteressante, mas até agora não me convenci disso. Então, eu gosto de escrever assim, por exemplo, ouvindo música, nesse sentido, e que não me distrai, me concentra, né? É o contrário. Agora, lógico, aí vem o PDF lá, tudo pronto, aí não dá. E a concentração é total, lógico, evidentemente, mas para inspirar. Eu escrevo agora no meu mais recente, é o Manual do Poder Público em Juízo, né? E eu ouso dizer, no começo dele, eu falo lá, né, eu faço uma graça lá, eu falo, olha, eu tenho que discordar, né, há muita divergência sobre quem efetivamente falou isso, né, de que, na verdade, é muito mais transpiração do que inspiração, né? Eu falo, não, para mim é o contrário, é muito mais inspiração do que transpiração. Muito tranquilo. Me dá, mandado de segurança, nossa, que delícia. Mandado de segurança dá para escrever. Eu tenho aqueles planos que eu nunca vou realizar, né? Mas por mim, eu teria o tratado do mandado de segurança e o tratado das intervenções de terceiro. Meu amigo escuro é só o cume disso, né? Já tinha me dedicado muito à intervenção de terceiro antes, então acho que é bem por aí. Cássio, só fazendo coro aos amigos que me antecederam, de novo agradecer a sua presença, dizer que é uma honra, uma satisfação, e eu acho que o Daniel ele tocou num ponto que é verdadeiro. Eu acho que todos aqui admiram muito você e a sua produção. Aproveitando esse gancho que o senhor deu aqui no finalzinho da sua fala, eu queria saber o seguinte, se você se lembra ou saberia dizer as razões pelas quais você escolheu os temas da sua dissertação de mestrado, da sua tese de doutorado, da sua tese de livre-docência, porque a gente consegue perceber, assim, pelo menos para mim, é claro que esses temas eles gravitam em torno de setores muito bem definidos do direito processual. E aí eu queria saber se existiu algum critério, o que te levou, o que te motivou a escolher esses temas. Legal, obrigado, Eli, também, um prazer estar aqui com você também. Veja, o liminar e mandado de segurança, né, que é o mestrado, né, ele veio muito natural para mim, nesse diálogo, né, então, na época, eu me encantei muito pelo direito público material, né, o direito, sobretudo, administrativo, para mim isso é muito claro. É interessante, mas o professor Zé Roberto de Moraes, quer dizer, além do Carlos Ari dando aula de direito administrativo, né, mas eu tinha o Zé Roberto de Moraes que me dava aula de processo, ele era procurador do Estado. Então, para ele também era muito natural, quando ele dava um exemplo, vinha o servidor público, né? A desapropriação, lógico, cara, uma enciclopédia humana,
né? Mas ele, sabe, ele naturalmente para ele, o dia a dia dele era direito público, né? Conflituoso. Então isso com certeza fez diferença. Que nem quando eu comecei a estudar processo penal, a gente estudou pelo livro do Torinho, né? E o Torinho, eu não estudava os resumidos, eu estudava os grandes, os 4 volumes do Torinho. Ora, o primeiro volume do Torinho é basicamente garantias na Constituição. Veja, tudo, né? Eu sou contemporâneo à Constituição de 88, então a faculdade estava se constitucionalizando, aquilo contaminou positivamente, acredito eu, toda uma geração, né? Eu sou literalmente o primeiro ano pós, eu fechei o terceiro colegial em 88, entrei na PUC em 89, né? Graças a Deus eu tive esse privilégio de entrar em todas as faculdades direto, e eu falo com muito orgulho, mas muita tranquilidade, eu só entrei no cursinho para ver meu nome nas listas. Porque saíam nos cursinhos antes do jornal. Eu nunca fiz cursinho, nenhum tipo de cursinho. Entrei na USP, na Unesp, na SPM, na PUC, e já tinha entrado em pedagogia no segundo ano, naquela época, sem cursinho, porque para mim isso não era um problema. Lógico, não me digam para eu repetir fórmulas de álgebra ou de trigonometria agora, né? Eu sei o que é um triângulo isósceles, mas é o basicão, né? Então é isso. Então, para mim, era uma opção natural o mandado de segurança. Hoje eu tenho consciência disso, Eli, naquela época talvez não, mas era sabe, o meio do campo. Eu tinha dúvida se eu gostava mais de administrativo ou de processo. Então, para mim, foi natural trabalhar com uma ação, né? Eu odeio falar que é ação, né? É um procedimento jurisdicional constitucionalmente diferenciado, mas um acesso à justiça privilegiado que viabiliza, por definição, para o direito brasileiro, esse diálogo entre direito material e direito processual. Então foi isso. E aí, dentro do mandado de segurança, naquela época que eu vejo o meu mestrado é 95. O que aconteceu em 94? Tutela antecipada, tutela específica. Então, pô, liminar. Você entendeu? É isso, é esse contexto. Eu tive umas aulas com o professor Arruda Alvim. Eu só conhecia a família Alvim na pós. Não conhecia nem o professor Alvim, nem a professora Tereza, mãe, nem a Didi, né, a Tereza, filha, nem o Eduardo. Só conheci todos eles na pós. Né? O próprio professor Nelson Neri só conheci na pós, porque eu estudava à noite, eles em geral davam na pós à noite, mas ficavam lá no 4º andar, eu ficava no 2º, sabia meu lugar, né? Conheci o professor Donaldo, isso sim, no finalzinho do 5º ano, tal, né? Mas então liminar mandado de segurança me parecia uma solução boa. O execução provisória, que é o meu doutorado, ele é, na verdade, um problema que me apareceu durante a produção da dissertação, que é o problema do efeito suspensivo e do cumprimento. Quer dizer, no fundo, é a tutela antecipada como antídoto do efeito suspensivo da apelação. Então, eu generalizei, né? É isso. E acabou sendo lá um trabalho muito bacana, que até hoje é útil, né? Porque até hoje você tem um efeito suspensivo da apelação e as pessoas, com a devida vênia, não entenderam que a tutela provisória é um mecanismo para tirar esse efeito suspensivo da apelação, né? Então, quando eu dou aula do assunto, eu até falo, gente, aquilo lá, bem ou mal que eu propunha lá, tá aí, ainda é válido, né? É o cumprimento provisório op iudices, né? Com a adaptação do direito italiano, é bacana. E o amicus curiae foi isso. Como eu fui estudar em Nova York um tempo, nos anos 2000, e eu sempre adorei ação coletiva, né? Etc. Aí eu ia escrever alguma coisa de ação coletiva, sabe? Mas aí, ao mesmo tempo, eu sempre gostei eu tenho muitos interesses, eu gosto de direito, me achei no direito, sabe? Então, eu não sou um músico frustrado, eu sou um bacharel em direito realizado, né? E muito pleno nisso. E eu adorava a intervenção de terceiro. E aí, a professora Tereza, a mãe, estava falando de amicus curiae. Eu falei, o que é esse negócio aí? E aí eu fui muito encarando isso e tentando desmontar a estrutura para ver que não adiantava falar que o amicus curiae é uma intervenção sui generis. Eu falava, mas isso é inconclusivo, é meio do caminho. Já eu escrevo isso, né? E aí, então, pronto, o amicus curiae, porque era uma intervenção de terceiro nova, a ponto de ninguém duvidar que aquilo seria uma tese, né? Porque é um dilema, né, de todos nós, né? Qual é a tese, doutor? Qual é a tese? Bom, a tese é você falar que existe uma coisa que ninguém está vendo. Tanto que eu sofri muito com amigos antes dele entrar no código. Eu cheguei até a ser, mais de uma vez, com a devida vênia, enfim, isso não me afeta, nunca me afeta, mas ridicularizado, escrever sobre fantasmas, sabe? Daí eu comecei a fazer aquele trocadilho, né? Eu falei, sabe aquele filme lá que o menininho fala, eu vejo fantasmas, né? Eu vejo o amicus curiae, para mim é muito claro, né? Mas aí o 138 é aquela história, né? Para a nossa cultura normativa, está na lei, ninguém questiona se a lei é certa ou errada, né? Se vier, eu até brinco, se vier numa resolução do CNJ, aí que o bicho pega, aí vai ter amicus curiae
para todo lado, com a devida vênia, né? No seu devido contexto, etc. e tal. É isso. Né? Os três temos isso. A Sara, desculpa, tinha perguntado só uma coisinha, né? Como é que eu concilio? Eu concilio porque eu advogo pouco. Eu faço uma opção muito clara, sempre foi, e houve época que eu tive o privilégio de viver exclusivamente da academia. Seja por causa dos livros, seja por causa das aulas. Então, é por isso que eu sempre dei muita aula. Muito prazer, muito tal, mas é uma atividade ilícita, muito bem remunerada, por vezes, que para mim era suficiente. Mas, digo, é uma opção de vida. Né? Eu não tenho Alfa Romeo, não tenho BMW, não tenho Audi, não tenho Mercedes, entendeu? É uma opção de vida e está tudo bem. Outro dia eu estava chegando na PUC, até o menino, professor, eu vi o senhor chegando de aplicativo, que legal. Falei, não, deixa eu falar, aquele é meu carro. Sabe? Então, e está tudo bem. Eu tiro sarro, porque não é aplicativo, é o meu carro. Mas é próprio, não está financiado, está pago, entendeu? Então, para mim, mas é isso, né? E é lógico, de vez em quando acontece muito o que me dá muita satisfação. Às vezes a pessoa me procura, eu queria um parecer uma coisa, eu falo, puxa, adoraria, mas eu não consigo te ajudar, porque eu escrevo em sentido contrário. E não dá, eu não vou mudar de opinião no caso concreto. Desculpa, posso até dizer que eu estou errado olhando o caso concreto, isso é comum. Puxa, né? Olhando por aí dá, mas eu não, entendeu? Então eu descarto o parecer, mas fico lá pensando. Tal. Então, uma opção, né? Realmente uma opção mais pelo caminho acadêmico. Né? E aí, quando eu mostro o meu corpo, né? Eu falo, olha, dá para ver que tipo de academia que eu frequento, né? Academia do direito. Né? Quando eu peso a balança, tiro um selfie da balança, ó, tá vendo? Ó, não é a academia, né? Não é o mens sana in corpore sana, não. Aqui é só a mens sana, o corpore tá em suspensão. Aqui, né? Professor, só um comentário, não é uma pergunta, Daniel vai fazer pergunta, mas só um bastidor aqui das jornadas para quem esteja nos assistindo, quem esteve lá. Na abertura do evento, pegando um gancho com o senhor falou sobre amicus curiae, né? O professor Cássio, ele destacou a atuação do IBDP com amicus curiae, né? Acho que esse ano bateu um recorde de número de atuação, né? E ele fez questão de frisar, espirituoso, como sempre foi o professor Cássio, que as portas do IBDP estão abertas para intervenção como amicus curiae, porque, aí ele abre aspas, como todos sabem, I love amicus curiae, falou na abertura das jornadas, assim. O pessoal morreu de rir, foi bom. Não, acho que essas graças, assim, eu acho que o IBDP sempre teve um lado mais informal, né? A gente nunca teve mestre de cerimônias, né? Nesse ressurgimento, né? Com a professora Ada, né? E eu tive o privilégio de acompanhar o IBDP dessa fase, né? E sempre muito próximo, tal, tanto que eu entrei na diretoria logo em seguida. A professora Ada gostava de mim. Né? Mesmo eu sendo da PUC, ela realmente gostava muito de mim, né? Como gostava muito igual, né? Sempre da Didi, né? Da Tereza, tanto que a Tereza foi presidente, né? Ainda com a professorada e tal, e aí a gente começou com ela e pegou, né? E a gente hoje então se sente muito à vontade com esse negócio de amigos, e um dos mais recentes agora foi do 139.4, né? Que a Clarice ajudou muito, enfim, o Leonardo Cunha, outros colegas, mas o Mazola, o Mayumi e tal. Quer dizer, é isso, não só de falar o batidão, né, mas de até questionar a oportunidade do repetitivo do 139, inciso 4, com a devida vênia, em cima de uns casos fuleirinhos, sabe? Caso do dia a dia, sem nenhuma sofisticação, nem fática, nem jurídica. Aí é o problema. Como é que você vai querer extrair um precedente globalizante a partir de um acórdão chinfrim com a devida vênia? Né? Um acordo que não tem nenhuma sofisticação, nem fática, nem jurídica. Então, a gente lá, por iniciativa da Clarice, né? da USP, a Clarice Leite, pessoa contribui muito, e vocês ficam convidados para contribuir sempre. Né, a gente está com as portas abertas há muito tempo, desde o Paulo, tal, muito tranquilo para esse diálogo com as novas gerações, tal, né, de sugerir, olha, vamos pedir para desafetar. Né? A própria questão da prejudicialidade com a DIN, né? Na contramão da palestra do Marinoni, né? Grande palestra do Marinoni, mas naquele lado mais tradicional, né? Quer dizer, se tem a DIN, o Supremo é que vai dar a interpretação, é o contrário do que o Marinoni propôs numa das palestras inaugurais, mas bem naquele linho, se tem a DIN, por que precisa do repetitivo? Deixa a DIN julgar, se é que julga, né? Mas daí faz o repetitivo, né? Pela prejudicialidade da constitucionalidade, bem legal. Enfim, é uma delícia, e realmente I love amicus curiae, e I love, eu escrevo
isso. A brincadeira vem do meu livrinho de tutela antecipada, que originalmente era uma apostila de quando eu dei aula lá no cursinho do Marcato. O Marcato foi um cara muito importante para mim. Eu sou fã do Marcato. O Marcato me viu dando aula e me chamou para o cursinho dele, sabe? Naquela época em que dar aula em cursinho era o máximo, né? E o cursinho do Marcato era o máximo. Então, eu sou sempre muito grato ao professor Marcato por ter confiado em mim, porque eu era moleque, eu era menino, sabe? E ele confiou em mim. Ele só falava isso, Cássio, nesse momento eu vou te dar aula de direito administrativo, porque eu dava aula de tudo bem, porque aula de processo sou eu, né? Eu não falava assim, mas sou eu, tudo bem? Nós dava aula de regime de administração indireta, bens públicos, sabe aquelas matérias que ninguém gosta? Servidor público, cadê vida ver, né? Eu que dava tudo. Aí também, por isso que, para mim, também, poder público em juízo sempre foi uma coisa muito natural, né? E depois com o tributário, né? Muito, muito natural para mim. Cássio, você tinha falado agora há pouco para nós que você não é um advogado que leciona, você é um professor que advoga. Quando entende pertinente abrir espaço para a advocacia, sua prioridade é a vida acadêmica. Bom, a gente já tinha falado sobre tua escrita, eu queria saber de você se você gosta de orientar. Porque, às vezes, a atividade de orientação é um calo de quem gosta da vida acadêmica. Às vezes é a atividade de sala de aula, às vezes é a escrita. Entre orientação, escrita, ministério de aula, qual é o grau de curtição que você tem em orientar? Essa é uma pergunta legal. E eu gostei. É um professor que advoga com muito gosto. Eu tenho muito orgulho de ser advogado, né? Isso é uma. Aí eu até brinco. Olha, o problema de você advogar muito é que não tem volta. É viciante, no melhor sentido do termo. Você assumir uma tribuna para sustentar oralmente um caso, aquilo, para nós, né, que somos processualistas, nós que somos, né, forenses, né, por natureza, por teoria e prática, então que é um privilégio. Sustentar mesmo que você venha a perder, mas, né, esgrimar com o colega da outra parte, com os julgadores, maravilhoso, né? Então, realmente, sou apaixonado por isso. E é interessante, né? A gente fala, mas meu pai nunca foi um advogado forense, nunca foi advogado. É engraçado, ele era consultivo, mesmo, raiz, assim, daquelas coisas que eu, mexendo nas coisas dele, até que eu me vi obrigado, né, a mexer para organizar muita coisa, eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Olha aí, negócio de CVM, nossa, olha isso, empresas, daquelas as mais complexas possíveis, tal, né? Mas voltando lá, né, adoro orientar, adoro, eu oriento em todos os níveis do ensino com muito orgulho. Então, tenho alunos de TCC, alunos de especialização, alunos de mestrado e doutorado. Isso eu não tenho pós-doc na PUC, porque a PUC tem uns gargalos lá do regimento interno da universidade, que a gente, inclusive, está lutando para remover, para ter orientando de pós-doc também, que a PUC vai mudar para isso, infelizmente. Já perdi 2 ou 3 grandes interessados nisso, porque não deu para criar um espaço acadêmico propício para isso, mas que a gente vai, se Deus quiser, conseguir corrigir para o futuro. Então, eu gosto. O que eu não gosto, eu acho que ninguém gosta, é quando o aluno vem no oba-oba, seja do nível que for, e abandona, ou chega lá, foge, não responde teu e-mail e tudo mais. Então, hoje, a grande maioria dos meus ex-orientandos, que hoje são mestres ou até doutores, eu luto para realocar no mercado, para ajudar, para publicar, e se tornam amigos meus. Então, realmente é muito prazeroso. Agora, eu sou um orientador light, no sentido de que eu não imponho as minhas ideias para ninguém. Eu tenho essa peculiaridade, eu não imponho. Então, já orientei gente que sustentou rigorosamente aquilo que eu juro que não está certo e está tudo bem. Oriento, bibliografia, vou, né, esgrimando os argumentos, aquela coisa. É muito prazeroso, sim, para mim. E hoje facilita muito, né? Hoje tudo Teams, Zoom, etc. Tal. Eu acho que tem o lado bom dessa tragédia, né, da nossa civilização humana, que foi a pandemia, é isso, que nem a gente aqui, uma delícia. Seria melhor a gente estar no Beach Park, eu acho, né? Por exemplo, em alguma praia paradisíaca aí né, do Ceará, tal, mas tá tudo bem falar por aqui, né? Facilita muito. Acho que sou eu agora. Professor Cássio, acho que de todos aqui, bom, alguns tiveram o senhor como membro de banca, mas eu fui o que teve a honra de ser aluno no mestrado, depois no doutorado também, e
Eu lembro saindo de Floripa quando eu estava pegando o ônibus para ir para a primeira aula. Meu pai é advogado bem artesanal, bem sozinho também, só ele no escritório. Eu falei, pai, sabia que eu vou ter aula com Cássio Scarpinella Bueno? Aí ele cogitou pegar um livro para mandar, para pegar um autógrafo. Ele ficou todo, nossa, meu filho, olha que legal. Tem umas coisas muito legais assim. E uma coisa que eu queria comentar também, a gente estava falando sobre música antes. O Fred mandou, o Carlos mandou no chat privado falando, ó, o Léo gostou que agora a gente vai falar de música e não vai falar de direito. E realmente, eu acho que ficaria até mais divertido. E eu lembro de ter lido esse texto que você mencionou, sobre que fala do Glenn Gould e do Leonard Bernstein, né, sobre a interpretação do direito, a interpretação da música. Eu lembro que eu li isso no, acho que primeiro semestre do mestrado, e eu lembro de pensar, pode fazer isso então? Do tipo assim, pode escrever sobre isso e tá tudo bem? E ainda assim a gente vai falar sobre processo, vai falar sobre o que quiser, mas assim, é possível uma pessoa que quer, que assim, tava o senhor falando sobre isso, um cara sério, um cara que não tá ali só de passeio e ele tá falando sobre isso e tá tudo bem, e aquilo abriu os olhos, acho, de bastante gente, acho divertido a gente poder conversar sobre isso. Recentemente, até junto com o Thiago Siqueira, a gente fez um comentário sobre isso, né, sobre direito e literatura com os alunos de mestrado dele que não estavam nem aí para direito e literatura, e é o que eu gosto de estudar, né, meu doutorado e tal, e aí eu falei para eles, ó, dá para fazer, acho divertido pra caramba. Eu tenho duas perguntas. Uma é bem bobinha e bem assim, não jurídica, e a outra é mais burocrática. A pergunta fácil é sobre música e sobre a música do dia a dia, de uma viagem de carro, o que você gosta de ouvir, o que é, se é música clássica, se não é música clássica, vale tudo, porque a gente tem desde alguns metaleiros aqui no grupo até gente que gosta de música clássica, tem de todo tipo de música. E a segunda pergunta é a seguinte, na época na tramitação toda do novo CPC, todo mundo saiu para trabalhar muito, mas muita gente advogava mais do que era acadêmico, pesquisava, e aí a gente está falando agora nos últimos tempos sobre você ser um cara que pesquisa e trabalha muito sério, desde a época lá do IBDP, dos jovens, a gente era aluno de graduação e foi num evento lá em Curitiba, e todo mundo estava meio que de festa, aí você sentou lá para falar e falou, é o seguinte, vamos trabalhar, e falou um monte de coisa séria que ninguém estava preparado para ouvir, então um cara muito sério na parte da pesquisa, e a gente notou um trabalho braçal gigantesco, com o CPC anotado, depois com o manual logo em seguida. A minha pergunta é mais ou menos como que foi essa época, se foi uma época de trabalho mesmo, do tipo assim, tem que sair agora, porque agora é a hora em que o pessoal vai comprar um monte de coisa, e é a hora de escrever coisas novas, por exemplo, o CPC anotado, que parece ser um trabalho braçal gigante, ou se foi uma coisa natural e as coisas foram saindo. Porque a impressão que dá é que foi assim, vou sentar agora, porque agora parece ser um ano importante para liberar alguns livros e, assim, jogar um nome um pouco mais ainda em evidência. Queria saber um pouco de como foi teu pensamento nessa época. Todo mundo tem esses livros, todo mundo leu esses livros, todo mundo usou numa época em que o CPC não tinha sido promulgado ou não estava em vigência para falar, a interpretação parece ser essa. Vide Cássio Scarpinella Bueno, o único que tinha escrito sobre isso. E assim, deu efeito, pelo menos. Legal. Obrigado, Leandro. Também, o Leandro, como ele falou, eu tive o privilégio de conhecê-lo aqui, né, nos bancos escolares da PUC e tal, né, os outros, enfim, eu conheci de alguma forma, por amigos comuns de banca e tal, né, o Daniel também conhecia antes, mas o Leandro é um privilégio, assim como vocês, todos cabeças, mentes brilhantes tal, parabenizo vocês, inclusive pela iniciativa, né, genial isso aqui, maravilhoso, vocês estão super de parabéns, estou muito feliz, só não consegui gravar antes por causa da agenda, né, que eu sou professor raiz de graduação, estou saindo da graduação, vindo para cá, tal, mas enfim, ó, sobre música, por exemplo, ontem eu gravei umas aulas em Campinas e voltei, ouvindo Schubert, sabe? É isso, é clássica raiz, Schubert, assim, eu gosto muito de música antiga, indo até assim o romantismo, né, final do século XIX. Para a música mais modernosa, na virada do século XX, eu já sou, mas assim, até brinco com meu irmão, né? Meu irmão já gosta mais. Meu irmão escreve ele feliz e você dá uma música do Schmidt, que para ele, por exemplo, que é um russo lá, cheio das ideias malucas, o cara tosse, o cara faz, tal, sabe? Uma coisa mais modernosa. Eu vou bem até um Schubert, até Bruckner, assim, vai, Mahler, Bruckner, Mahler, assim, vai bem legal. Tanto que em algum lugar que eu trabalhei, que tinha senha, a senha do meu computador era Bruckner 8, sabe? Que era a 8ª Sinfonia de Bruckner, porque foi um dos grandes momentos da minha vida com meu pai e com a minha mãe. Quando a gente aqui em São Paulo veio a Filarmônica de Nova York tocar aqui, e ele nos levou, sempre desde criança, eu levo meus filhos em concerto, crianças, sabe? Eles gostam, curtem bastante, eu acho bacana, abre a cabeça, e a gente me mexeu demais aqui lá. A Filarmônica com o Zubin Mehta, que era muito parecido até fisicamente com meu pai naquele momento, era até impressionante, um grande maestro indiano, né, que fez carreira nos Estados Unidos, depois na Europa, naquele momento vinha com a Filarmônica de Nova York,
e ele tocou a Baquianas número 7 de Villa-Lobos e a 8ª de Brooklyn, uma sinfonia de 1h30 de duração. Quer dizer, é para matar qualquer um, inclusive os conhecedores. E eu me lembro uma das grandes revelações da minha vida, sabe? Que foi que me levou a escrever o Direito e Música, tanto que eu menciono isto lá. É esta sinfonia, né? Uma coisa tocante. E nota de rodapé, quando eu estudei em Nova York, eu fui o mais Caxias de todos, sabe? Porque eu não fui lá por lazer, fui lá para aproveitar uma oportunidade que me surgiu. Então, tinha muito pouco dinheiro para fazer turismo e tal. Né? Eu comia no refeitório da faculdade, comia sopa, porque não dava para comer outra coisa. Era nessa base, e muito feliz por isso, opções. Né? E mais uma das cabuladas que eu dei foi quando o Zubin Mehta foi tocar lá no Avery Fisher Hall com a Filarmonia de Nova York, a segunda de Mahler, que chama, né, A Ressurreição, sinfonia belíssima, linda, um texto lindo, maravilhoso, inclusive, não só a música, e eu fui no ensaio. Eu falei lá, professor, me desculpa, hoje eu vou lá para New York Philharmonic, aí eu volto à tarde e volto para o concerto à noite, tudo bem? Oh, very well, tá? E deu tudo certo. Então, é raiz mesmo, sabe? Mas gosto muito de rock, tá? Adoro rock dos anos 60 e toco. Toco, inclusive, a maior parte das linhas de baixo do rock dos anos 60. Qualquer dia a gente pode se encontrar para fazer isso. Eu sou bitomaníaco de carteirinha. Tá? Aliás, a única discussão que eu realmente levo a sério com algum colega da nossa área é com o querido amigo Eduardo Talamini, que é saber quem é o quinto Beatle. Por esta eu brigo. Pelas outras eu não faço questão nenhuma para dizer se o Amigo Escuro é parte, mas tá, tudo bem. Mas falar como o Talamini faz, né? Que o quinto Beatle é o Billy Preston, é um absurdo. Nem vou falar da data Vênia. É claramente o George Martin, não há como, se é que há um quinto Beatle. Então, é para ver que ele é super Beatlemaníaco também. Então, é uma coisa, né, bem gostosa tal. Agora, o CPC, Leonardo, é isso, é tudo junto. Eu estava lá, eu levei a sério a oportunidade de participar do projeto do Senado, sabe? Aquilo me custou um dinheiro que eu não tinha para participar, mas fiz, foi um investimento. Estava vinculado à Saraiva, né? Uma baita de uma editora centenária, não é besta, sabia muito bem o potencial que eu poderia dar. Então, sim, a ideia era, se não ter o primeiro livro lançado, um dos primeiros. Aconteceu de ser o primeiro. Né? O novo CPC anotado foi o primeiro livro. Aquilo foi o resultado de muitas e muitas privações pessoais, familiares, de toda a ordem, inclusive no fechamento, e por isso que foi tão fácil para mim detectar todos os absurdos que foram feitos de quando o projeto sai do Senado, né, do Congresso, Senado Federal, antes de chegar à Casa Civil. Por isso que foi para mim tão muito natural. Mas o que aconteceu com o código que desandou nesses 2 meses entre sair do Senado dia 17 de dezembro e chegar na Casa Civil dia 24 de fevereiro, promulgado no dia, né, 15, 16 de março daquele ano de 2015. Então, e vendeu muito. Então, que bom. Eu me lembro que daí eu fui falar com os vendedores da Saraiva, naquela época, né, muito comércio presencial, e pediram para fazer uma palestra para os representantes do Brasil todo, aqui em São Paulo, um auditório que eles tinham, para explicar o que era a importância do CPC. Porque vocês se lembram? Estava nas páginas amarelas da Veja, estava no Jornal Nacional, as pessoas falavam de CPC como a gente fala hoje da seleção, da escalação, da eleição e tal. Então, muito legal. E eu fui falar para eles qual era a importância. E nisso vem lá um grande cara da Saraiva, que infelizmente saiu, o Facchini. Ele vem para mim com o primeiro relatório de vendas. E ele me mostra, no meio da palestra, o primeiro relatório de vendas. E, enfim, era um número muito interessante. E eu me comovi na época, sabe? Eu falei, puxa, que coisa bonita, sabe? Então, é isso, né? Então, é uma coisa mais... Enfim, deu certo. E foram 3 edições, e depois eu falei, hoje, eu não teria o prazer intelectual de escrever um código anotado. Hoje eu não teria. E obra coletiva, gente, eu admiro vocês que insistem no formato de obra coletiva. Eu participo até, mas coordenar, eu não sei se eu já não me aposentei, não. É muito trabalho. E aí começa a ciumeira, aí o cara não escreve, aí o cara escreve bobagem. Não. Com a devida vênia é complicado. Mas tenho muito orgulho das obras coletivas que eu fiz, inclusive os comentários lá da Saraiva, 4 volumes maravilhosos. E aí a Saraiva capricha, uma baita editora, né? Sobrecapa, tal, maravilhoso, tá aí. Obra importante, mas que deu muito trabalho. Aí é mais
realmente é mais transpiração do que inspiração, né? Aí é, com certeza é. Parece muito braçal mesmo. O comentário que eu ia fazer, agora tem 2 comentários. O primeiro é que já que está gravado e vai para o ar, eu quero deixar registrado para um dos nossos membros, que não é tão fã de Beatles assim, que acha que Beatles não tá com nada, que, ó, somos todos Beatles maníacos nesse grupo. Mas como assim, Adriano? Sem comentar nomes, vai ficar Mas se não há Beatles, o que há da música, do que a gente chama de rock? Não há. A provocação tá feita. Mesmo aqui, até olhando. Mas fica para um próximo, né? Fica para um próximo. Olhando para o Thiago Siqueira, para o Carlos Federico, é a gente que gosta de rock bem mais pesado e mesmo assim a gente é muito bitomaníaco. Defina rock pesado, só para eu ver o que vocês pensam. Olha, acho que é um rock pesado? Um ponto que une todo mundo aqui, uma banda que une todo mundo aqui, desses que eu comentei, é Sepultura, banda brasileira de um rock muita pesado, qualidade. Eu concordo. Não, mas de toda forma, tem gente que gosta de todo tipo de coisa aqui. O comentário que eu ia fazer bem simples, mas eu porque se prefiro deixar falar de música, a gente fala sobre isso. Né? Ó. O comentário que eu ia fazer, que é muito simples, se for falar de música, a gente vai ficar falando só de música, é que naquela época, justo do CPC anotado, os comentários que estavam no livro sobre inconstitucionalidade formal passaram despercebidos por todo o resto do pessoal, né, pelo que parece. Eu acho que daria para falar sobre isso mais, eu não sei se a gente tem tempo sobre isso, mas me chamou muita atenção sobre isso. Não vou nem dizer coragem, porque sempre foi do teu tipo de escrita também, falou, isso é assim, isso não é assim, e ponto final, as verdades, as mentiras e tal, mas foi uma coisa que o pessoal lia e falava, puta, mas agora vamos mexer nisso aí? Parecia, a impressão que dava era sempre essa, sabe? Agora já voltou para lá, para outra casa, mas aí tinha uma coisa evidentemente, olha, ou a linguagem tinha que ser ou A ou B, inventaram uma terceira, isso em inúmeras vezes. Foi muito legal poder ter visto, por isso que eu acho um trabalho de braçal, né, de muito esforço, e realmente passou, não vou dizer despercebido, passou percebido, e eu acho que a preguiça foi maior, ou não sei, a vontade política, o pessoal falou, quer saber? Tudo bem, o professor Cássio falou isso, mas ninguém deu bola, pelo que pareceu. Então, eu senti muito isso. Você tem uma decisão do TRF2, né, em relação ao IRDR, né? Mas porque você tem lá no TRF2 grandes estudiosos do tema, né? O Aloysio, o Luiz Paulo, que estavam muito em cima disso estudando. E é o que eu digo, bom, o Leonard sabe, vocês sabem, né? Vocês são grandes estudiosos disso também. Texto e norma não é a mesma coisa. Então, falando, não, é só um apuro redacional. Não é. Uma vírgula a mais ou a menos, vocês sabem disso, pode vir a fazer diferença. Então, introduzir o parágrafo único do 978, né, faz toda a diferença, evidentemente que faz. Enfim, mas é isso. Agora, não é só aí, né, Leandro? Toda hora. É que nem quando o IBDP interveio na DIN 7005, o pessoal meteu a boca na gente. No Paulo, Lucon, em mim, no próprio Arthur, que naquele momento foi o Arthur Arsuf, que é meu orientando doutorado, que quebrou um galho lá na hora e entrou, lógico, muito brilho, muita vontade, porque muita coisa é dele também, como advogado do IBDP naquele momento. E, nossa, fomos muito criticados. O Paulo recebeu ligações, tal, compartilhou comigo na época como vice. Vocês são contra. Veja, a gente não é contra a citação eletrônica. Eu não sou contra a citação eletrônica, mas não dá para admitir que um projeto de conversão de medida provisória mude a lei. Quer dizer, com a devida vênia, o pessoal precisa entender qual é o discurso. As pessoas não estão lendo. E me preocupa, Leonante. Essa tua preocupação é uma preocupação muito ainda muito presente para mim. Veja, para você, num Estado democrático de direito, para mudar o código, há regras pré-estabelecidas. Não é uma questão de não gostar da lei que mudou, sabe? É como mudar a lei. Né? Que nem qual é o papel do CNJ, qual é o papel do regimento interno. Isso é muito sério para nós. As pessoas estão deixando passar batido. Isso é preocupante como Estado constitucional. Né? É por isso que a inconstitucionalidade formal, para mim, mesmo nas versões posteriores do curso, eu acabei dando um brilho muito especial para isso. Né? Eu criei o 5º grupo do modelo constitucional, que são as normas de concretização do direito processual civil, que aí é o lado mais constitucionalista. Como é que você faz regra de norma de processo no Brasil? Né? Do ponto de vista formal, qual é o papel do regimento interno, qual é o papel do CNJ, qual é o papel disso, daquilo e tal. E se bobear com a devida vênia, a emenda constitucional 125 vai ser regulamentada por regimento interno e todo mundo abaixa a cabeça. Veja, eu estou falando como data máxima vênia, como processualista, hoje presidente do IBDP, como cidadão. Não estou falando como advogado. Advogado é outra história. Isso não é ser ou não advogado. É uma questão como estudioso, nós todos estudiosos, não dá para fechar com a devida vênia, né, os olhos, os ouvidos e o nariz para essas realidades normativas. É preocupante isso, na minha humilde opinião.
Professor, é muito bom escutar essas suas últimas palavras e só confirma o que a gente sempre disse, a sua seriedade como professor, como pesquisador, e essas coisas precisam ser ditas. E nós, da nova geração, dizermos não tem o mesmo peso que o professor, que está aí há anos, dizer, e é importante a gente escutar isso até para a gente ter como baliza e como orientação para que a gente siga o mesmo caminho. Mas eu vou voltar um pouquinho com duas perguntas. Eu vou voltar o senhor para a pergunta inicial. O professor falou da sua professora de ensino médio, ainda lá ginásio. na origem, do sei lá o que ginásio. é isso. Ginásio, vai falar. É quinta, sexta série. Vai. Falou dos seus 3 professores da graduação, seu professor de processo, do professor Carlos Ari, do professor Renan Lotufo, que, enfim, os comentários, a parte geral do professor Renan Lotufo são balizas para todos nós. Mas e na pós? Quem são as suas grandes referências? Quem foram aqueles que lhe disseram, vem aqui para o processo civil, segue aqui o caminho, e lhe deram a mão? Porque eu acho que todos nós que estamos aqui, que estamos na pós-graduação, mestrado, doutorado, estrito sensu, né, para graduação estrito sensu, temos essas pessoas. E fora isso, a outra pergunta é, e o futuro? Começamos com o seu currículo, graduação, mestrado, doutorado, livre docência, curso em 7 volumes, curso agora na nova versão, 3 volumes. E o futuro? Quais são os próximos passos? O que é que o senhor pretende pesquisar? O que é que o professor pretende escrever? A gente sabe que essa fase agora do IBDP é uma fase muito difícil, porque são muitas atividades, o professor mergulhou no IBDP, tanto que as jornadas estão aí, mas passado o IBDP, passado o bastão para a próxima etapa, o que é que virá? Legal. Super obrigado, Gustavo. Super legais as suas considerações. Olha, eu sou fã da minha pós, sabe? Eu tive... Aí eu conheci o professor Alvim, a professora Tereza, mãe, né? A Tereza filha, né? Nossa querida Didi, Shimura, Fábio Ulloa Coelho, Paulo de Barros Carvalho, Tércio. Quer dizer, é difícil dizer. Cada um no seu jeito, cada um no seu estilo, abriu muito a cabeça. E uma coisa que eu tive muito claro, eu fiz primeiro as matérias propedêuticas, né, de teoria, hermenêutica, antes das matérias de processo raiz, né, as matérias técnicas. Vai? Isso me abriu muito a cabeça. Então, quando eu fui ler Perelman, sabe, abriu a cabeça. Quando eu comecei a ler os realistas, escandinavos, nossa, uma delícia. Só que eu me achei muito como processualista, porque no fundo eles dizem uma coisa que para nós do processo é isso aí, ó. No fundo, o direito é o que o juiz diz, entendeu? Toca o pau. Sensacional, no fundo é isso. Por isso que eu comecei a me sentir sempre concretista. Por isso que eu falo em neoconcretismo no meu curso. Mas, no fundo, eu sou o mais realista dos realistas. Que é isso. Eu realmente me convenci disso mesmo. É que eu não me apresento normalmente com isso, porque isso é muito sofisticado, né? E as pessoas têm um preconceito muito grande em relação a isso. Por isso que é tão importante o processo, né? Para domar a fera. Não domesticar. Domar. Isso é direito público, raiz, né? Processo em Estado democrático. Não é relação jurídica. Isso é o século XIX, a mentalidade totalmente técnica, que nem falar em embargos de execução como ação. Isso faz sentido na tecnicidade do século XIX, século XX. Não faz sentido à luz do modelo constitucional. Embargos não pode ser ação, tem que ser defesa. Simples assim. Pensem nisso. Né? Eu não posso privar ninguém sem o devido processo legal. Não tem como sustentar. Não é que eu gosto, faz sentido tecnicamente, né? Então, é bem por aí. Então, essas pessoas... Agora, uma coisa que o Gustavo falando, me lembrei. Sabe que durante a graduação, meu melhor amigo de infância, e é um grande amigo até hoje, ele está no Itamaraty, ele entrou na USP, ele fez direito na USP, né? Você sabe que ele vinha muito a PUC assistir aula, porque ele fazia de manhã. A gente se encontrava, né? Até para estar junto, para manter a irmandade. Ele ia muito na PUC, sobretudo na sexta-noite, para ter aula comigo. A gente sempre comer uma pizza e tal. E eu ia muito, às vezes, quando eu podia, porque a grade da música era, sobretudo no começo, era, né? Tinha umas janelas e tal. E eu, enfim, não era também o melhor aluno no primeiro ano, né? Muito cansado, tinha 17 anos, era muito menino ainda. E eu ia muito na USP ter aula com ele. E depois, eu assisti muita aula do professor Cândido Dinamarco na graduação do meu amigo na USP. E acreditem, o professor Dinamarco foi de uma gentileza extrema, porque eu fui tão atrevido que eu fui conversar com ele. Eu era atrevido.
né? E, puto, o cara me recebe de braço aberto. Então, é um carinho enorme. Ele sabe isso até hoje, né? E com ele, com a família dele toda, né? O Pedro, meu irmão, quer dizer, todo mundo, né? Um carinho muito grande. Dei na aula pro neto, né? O filho da Márcia, Dinamarca, tal, o Cândido, filho. Então, uma coisa muito... O Cândido Neto, né? Melhor dizendo, foi muito gostoso. Então, tem esse lado... assim, muito legal. Veja, eu abracei o IBDP consciente de que se dedicar ao IBDP, você elimina outras coisas, né? Então, isso super tranquilo, que bom, que faz parte da questão. Mas eu tô lá na PUC, eu tô agora em processo de formação, tá finalizando, né, na tramitação interna, vocês sabem que isso é muito longo, um grupo de pesquisa sobre direito jurisprudencial, que foi uma forma que eu achei também para homenagear um cara que eu senti muito quando se foi, porque foi muito novo, que foi o Rodrigo Barioni. Tanto que o grupo de pesquisa é Grupo de Pesquisa Rodrigo Barioni, né? Porque a gente estava estudando muito isso. Inclusive, graças ao Rodrigo, eu retomei os meus elos com Colômbia, né? Quando ele foi estudar com o mesmo professor que eu estudei lá, um dos professores, que é o professor Alejandro Garro, depois o Neil Andrews, tal, aqueles cursos que o Rodrigo via fazendo, alguns dentro da PUC, outros fora, tal. Então, muito das jornadas, Gustavo, vocês devem ter percebido, tinha um pouco dessa linha, né? Então, as jornadas, aliás, cada uma das salas tinha uma linha muito rigorosa científica, se vocês pensarem nisso, né? Era precedente aplicado, teoria dos precedentes, poder público em juízo, né? Meios alternativos adequados de solução. Isso é muito claro, lá, lógico, um pouco com alguma licença poética. Então, essa questão, eu tenho estudado isso muito, Gustavo, não sei onde vai parar. Mas sempre sem preocupação de escrever um livro, mas com certeza artigos, né, coordenando um grupo de pesquisa, vocês são convidados e serão convocados para participar deles, né, assim que eu tiver a homologação interna, corporis, né? Mas é isso, que nem o tema 988 está funcionando, o tema não sei o que está funcionando, né, etc. Devia ter afetado isso, afetado aquilo. Sabe, colocar um pouco dessa teoria na prática. Um pouco do que eu falei lá nas jornadas. Eu me convenço cada vez mais, se aquilo que a gente estuda, gente, como processualistas, não servir para impactar para melhor a prática, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Sempre sabe, com muito orgulho eu falo isso. Né? Desde realmente saber elaborar uma petição inicial até fazer uma leitura crítica, não meramente estatística, né? Muito mais qualitativa do que quantitativa do que, por exemplo, o tema A, B ou C, o tema 1, 2 ou 3 está fazendo. Ah, mas reduzir o estoque no STJ, legal. E para nós, do TJ, do TRF, para nós como advogados privados, públicos, defensores, promotores, quando é que cabe agravo de instrumento, hein? Sabe, é bem isso mesmo. Né? A questão, a tese do século, né? Eu mexo muito com processo tributário, né? Na PUC eu sou professor do mestrado e do doutorado de processo tributário também. Quer dizer, que tese do século? Que raio de CMS é aquela? Tem destaque na nota fiscal? Não tem. Substituição tributária ou não é? Pô, ninguém responde essas perguntas. Ele tem que responder, senão não é tese do século, é o desespero do século. Né? Tanto que os excelentes colegas da advocacia pública estão estourando as decisões favoráveis do contribuinte, porque estão, na minha opinião, corretamente explorando os buracos da tal da tese do século. Entendeu? É isso. Então, e aí a prática e a academia conversando, né? Se Deus quiser, a gente vai fazer alguma coisa boa também pelo IBDP por isso, né? E, enfim, e o futuro, né? Virá, né? Quando virá, né? A gente vai trabalhando lá, né? Enquanto ele não vem, né? É isso. Professor Cássio, eu faço coro aos amigos aí, é uma honra, é uma alegria enorme a gente poder recebê-lo no nosso projeto. Acho que todos temos uma admiração muito grande pelo professor e eu destaco uma coisa, acho que até eu tive a oportunidade de externar isso. Acho que, para mim, o Cássio ele é dos processualistas brasileiros que consegue ter ideias muito próprias de maneira mais séria. Isso é muito, muito bom. Isso é muito claro em várias obras, mas no curso que você disse que gosta tanto, para mim isso é muito claro. Ele é um curso que serve tanto para a graduação, mas serve para a gente, para a atividade de pesquisa nossa, né? É um curso que me foi muito útil na elaboração da minha tese de doutorado, por exemplo. Então, isso é muito legal. E eu, professor, tenho uma admiração muito grande por você desde a graduação, porque meus professores da Universidade Federal do Espírito Santo têm muita admiração por você e foram contemporâneos seus na PUC, né? O que eu queria perguntar, professor, o Gustavo perguntou agora sobre o futuro, mas eu queria perguntar um pouco do presente. O que é e como tem sido a experiência no IBDP, que eu acho que é uma experiência diferente
das nossas atividades enquanto acadêmicos, né? Uma atividade administrando uma associação muito grande, muito importante, com um papel muito importante. Então, queria ouvi-lo um pouco sobre isso. Legal. Obrigado também, Thiago. Foi um privilégio estar aí com você, né? O Thiago eu conheço desde menino, né? Por causa dos nossos amigos comuns, né? Professores dele, né? Eu tive grandes temporadas lá em Vitória, né? Na FDV, por causa do Abelha, o Marcelo Abelha, o Flávio Cheim. São caras muito importantes também na minha vida, porque eram colegas de mestrado, né? Eu cheguei a trabalhar no escritório do professor Alvim uma época e o Flávio estava lá, né? Eu entrei e saí antes, né? Entrei depois e saí antes, mas eu fiquei menos tempo lá, mas o Flávio estava, foi lá que eu conheci, aí conheci o Abelha, criaram muitas oportunidades lá para mim em Vitória, né? Eles foram muito pioneiros e eu era o assistente simples deles, então estava junto. Depois veio o mestrado da FDV, né? Professora Ada, professor Bedak. É engraçado isso, né? Eu tenho esse privilégio de andar muito bem na USP, né? O pessoal da USP acho que gosta de mim. Talvez porque eu não seja da USP, não sei. Eu seja da PUC, não sei. Mas eu me dou muito bem com eles. Eu sou fã deles e gosto muito deles e leio muito, né? E tenho muito orgulho da atual geração, da nova geração, né? Que está lá também. Enfim, são queridos amigos, todos, PUC, USP, né? E o IBDP, para mim, é esse grande desafio, né? De ouvir, né? É bem muito plural a formação da diretoria, né? Então, nunca houve tantas reuniões de diretoria do IBDP, é uma característica minha, eu levo para a diretoria, ouvimos, ponderamos, votamos. Alguns projetos não saem em virtude do resultado da votação, outros saem fortalecidos, e tem sido uma experiência muito boa. O pessoal tem sido, né, percebeu, né, essa minha característica. Eu sou um pouco centralizador, eu falo isso. Então, para mim, eu fico feliz. Quer dizer, quem escolheu o vinho das jornadas? Eu. Mas se falarem mal, falem para mim, eu assumo. Você entendeu? Fui eu, por N razões, né? Ah, mas Merlot é isso, é Merlot. Eu adoro uva Merlot, vinho brasileiro, jornadas brasileiras, sabe? Então, uma coisa de orgulho mesmo. Ah, mas o vinho chileno é melhor. Ninguém está questionando isso. Estávamos no Brasil, perto de Bento, foi, né? A Lídio Carraro nem fica em Bento, né? Mas isso, então, é uma experiência muito boa, Thiago, muito, muito gostosa. Mas, repito, eu falo aqui institucionalmente também, e as portas estão abertas, sugestões, cursos, apoio, né? Para a gente fazer coisas legais. Que nem a gente depende, não vê aí em Vitória, por exemplo, você tem lá um IRDR, sabe, no TJ, pô, dá para a gente pensar aqui num Amigos, pô, vamos pensar. Eu tenho formado umas comissõezinhas, sabe? Tem sido muito legal trabalhar nessas comissões, e tome grupo de WhatsApp, tem o grupo 1, 2, 3, tem 10 mil grupos de BDP, desmembramento muito, muito gratificante. Vamos em frente. Eu fiquei até feliz outro dia, o cara falou, pô, mas você tá lá agora, já o ano que vem tem eleição. Eu falei, cara, eu acabei de assumir, não, tá tudo bem. Mas ele falou no sentido de que tá feliz com o que está vendo, né? Então, é uma continuidade, lógico, eu sou fã do professor Paulo e da gestão do professor Paulo Lucon, querido amigo Paulo Lucon, mas é o que eu digo, aí a gente procura também, né, ir além, e a reabertura presencial nos ajuda muito, né? Não há dúvida nenhuma, graças a Deus para todos nós, né? Então, é isso. Eu digo, eu estou presidente, isso eu acho que é fundamental, estar presidente, isso é fundamental, estar. É algo bem transitório mesmo, né? Mas vamos trabalhar o melhor possível nesse tempo. Professor Castro, para mim também é uma satisfação enorme poder contar com a sua presença aqui. Eu estudei também pelos seus livros na graduação, porque meu chefe de então recomendou enfaticamente que eu deveria ler o seu curso, que é o professor Ricardo Alexandre da Silva, que hoje trabalha com o professor Malimone. Ele foi muito enfático de que eu precisava ler e aceitei a recomendação dele durante a graduação. Então, é uma satisfação poder, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, é uma satisfação recebê-lo aqui no Temas. Professor, a minha pergunta talvez seja até um pouco anticlímax, diante do papo gostoso aí que a gente teve nessa última hora. Mas é uma pergunta que me inquieta até pela tua referência aí, a questão do direito jurisprudencial, que é o artigo 118 da Lei 12.529, que é a Lei do CAD, que prevê de forma muito singela a possibilidade de que, na verdade, o dever de que o CAD seja intimado nas ações que versem sobre direito da concorrência para querendo intervir na qualidade de assistente.
o professor, na sua livre docência, tratou essa hipótese como uma hipótese de intervenção como amicus curiae. Eu, academicamente, tenho a divergência, acho que até a questão não é só a divergência nesse momento, mas nós notamos que os nossos tribunais eles não têm um acordo muito bem estabelecido a respeito desse dispositivo. Então, nós temos os TRFs majoritariamente entendendo que se trata, de fato, de hipótese de assistência, e os tribunais de justiça, que também preservam a sua competência, entendendo que se trata de hipótese de amicus, de intervenção com amicus. Queria te perguntar, tendo essa possibilidade de diálogo, se não seria possível que o CAD efetivamente intervisse como assistente, ou se não vai ser sempre a hipótese de amicus curiae, ou se a gente poderia eventualmente submeter essa hipótese de assistência às hipóteses que estão no código. Então, os nossos encontros sempre têm uma perninha também, um pouco de discussão processual. Estou tentando puxar essa última aí para a gente finalizar. Obrigado, Adriano, também. Eu adorei rever o Ricardo agora, e vira e mexe, a gente estava nos painéis e ele estava do meu lado, que era uma delícia, né? Porque sempre faz uma graça, né? Um comentáriozinho, né? Que aqui, ou você faz por chat ou não faz, né? Então, é gostoso falar no ouvido do cara, o cara responder, né? Então, foi uma delícia revê-lo também lá. Veja, enfim, hoje talvez eu fosse, respondendo pelo começo, um pouco mais casuísmo. No fundo, eu cheguei à conclusão de que ser assistente ou ser amicus vai depender não de uma abstração do legislador, mas muito mais do caso concreto, né? Então, realmente, se você entra lá para invalidar na decisão do CAD, o CAD não é nem assistente nem amicus, é réu, por exemplo, na dúvida, né? Isso acontece com muita frequência no INPI. É que no ambiente do artigo 118 da lei anticoncorrencial, ao meu ver, ele está falando o CAD vir para esclarecer as situações, para dizer para um juiz cível, generalista, com devido respeito mesmo, federal, generalista, o que é a anticoncorrência, o que é o abuso do poder econômico, o que são aquelas coisas que justificam a existência institucional do CAD. Então, ao meu ver, isso é claramente amicus. Mas é interessante que na tua pergunta você traz à tona uma coisa bacana, consciente ou inconscientemente, né? Quer dizer, é muito cômodo para a federal falar que é assistência, porque ela preserva a sua competência, e é muito cômodo para o estadual dizer que é amicus, porque a se levar a sério 138 não há deslocamento de competência, né? Mas eu acho assim, no palpitão mesmo, para dar o palpitão, o CAD é um vocacionado, é o amicus institucional. Daí que eu cunho até nessa nomenclatura, né, que eu devia ter mandado registrar para ganhar um royaltyzinho honestamente, né? Interesse institucional. Justamente por causa dessas situações, INPI, CAD, CVM, a própria OAB, que a OAB é muito ampla, né? É um dos sustentáculos do Estado Democrático de Direito, né? A advocacia, as funções essenciais. Mas eu vejo isso. E aí eu teria dificuldade, Adriano, mas sem prejuízo da gente conversar mais aqui ou numa outra oportunidade, de vê-lo como assistente, sabe? Porque ou ele vai ser réu ou amicus, eu não consigo ver o meio termo, porque ou o interesse é dele, porque eu estou querendo anular, ou ele é o palpiteiro, porque ele só vai dar o colorido, que depende um pouco, lógico, do caso concreto, da causa de pedido, do próprio pedido. Eu tive uma palestra agora no STJ, muito bacana, o Mazola, o Osmar, o ministro Cueva foram os coordenadores, né, apoio institucional do BDT, me chamaram, eu falei do tema 950, né, que é um pouco disso, né, até onde que o INPI fica como amicus, assistente, ou quando ele pode ser parte, quando você está discutindo a marca. E, no fundo, ao meu ver, a chave é essa. Depende, eu estou pedindo para invalidar a marca ou não? Né? Então, trabalha um pouco por aí. O problema é que o tema, na minha opinião, como a maioria dos temas, mais tem atrapalhado do que ajudado, né? Mas tem desorientado do que orientado. Que aí a gente volta à pergunta lá do Gustavo, né? Aquele questionamento. Eu acho que isso, essa é a bola da vez. Entre outras. Mas, para mim, é uma preocupação importante. Para que serve essa parafernália de precedentes? Para esvaziar estoque nos tribunais superiores ou para orientar? Porque se for para orientar, cuidado, está desorientando. Essa resolução aí, a recomendação 134 CNJ, data máxima vem. O que é aquilo? Um dia eu dei uma aula, falaram, você sabe que eu fui um dos que participou. Eu falei, eu sei, por isso que eu peguei leve. Entendeu? Sei. Sou besta. Quem não sabe, não estuda, não está informado. Né? Agora, com a devida, entendam. Mas eu acho... Aí, quando você lê a recomendação, você fica sem saber se, no fundo, é técnica de gestão ou se é técnica de precedente. E aí fica difícil. Né?
com a devida vênia. E eu falo, como é que isso vai refletir na minha petição inicial como advogado público, privado, defensor, e como é que vai refletir na sentença do juiz? É um tema bacana, fico à disposição aí da gente pensar mais. Fazer um seminário só sobre isso, tem que fazer. Um dos braços. Aliás, duas salas, a sala 1 e a sala 2 das jornadas, era isso. Para fomentar um pouco desse debate. Né? Bom, professor Cássio, acho que a gente por hoje vamos finalizar. Queria Fala. É igual a entrevista do Jô Soares, né? Quando a entrevista é boa, todo mundo fica lá no final. Era sempre Bom, assim. eu gostei. Não sei se vocês, não sei se o seu público, mas eu achei o máximo. Super eu adorei. Só tenho que te agradecer. Tenho certeza que nossos colegas também adoraram e tenho certeza que o público que vai ter oportunidade de assistir essa conversa também vai adorar, porque a gente pôde conhecer aqui o professor Cássio, pessoa jurídica, o professor Cássio da pessoa física. A gente pôde conhecer aí um pouquinho da sua história, da sua trajetória. A gente fica muito feliz do senhor dispensar um pouquinho do seu tempo para compartilhar com a gente essa conversa. Foi muito bacana. Agradeço o convite e espero que a gente possa se reencontrar. Né? O senhor fechou as jornadas com essa mensagem, né? A importância de se encontrar no presencial. Então, a gente está aqui fazendo o encontro virtual, mas a gente sempre está na expectativa de se encontrar no presencial. Eu queria agradecer imensamente e parabenizá-lo aí pela trajetória acadêmica e agradecê-lo mais uma vez. Eu que agradeço, gente, que possamos nos encontrar pessoalmente em breve, né? Se não antes, nas Ibero-Americanas de Porto Alegre, 17, 18, 19 de maio, né? Todos nós, eu inclusive, seremos, né, assistentes simples lá, mas para ver grandes nomes aí da, né, Ibero-Americanos falando sobre o processo, inclusive brasileiros. Mas quem sabe a gente consegue alguma coisa até em parceria aí antes disso para falar, por exemplo, desses temas e, afinal, qual é a finalidade disso tudo, né? Para que serve tudo isso? Isso eu acho que é o grande, na minha opinião, né? Respondendo o Gustavo de novo, Gustavo, eu acho que é bem isso, é uma preocupação que eu tenho vivido 24 horas por dia sem exagero. É uma preocupação de 24 horas por dia na minha atualidade agora. É isso. Obrigado, gente. Só tenho que agradecer a cada um de vocês, Sara, Adriano, Daniel, o Thiago, o Gustavo, o Leonard, o Eli, o Marcos e o Fred. Estou às ordens sempre de vocês. Obrigado mesmo, de coração. Valeu, professor. Um abraço. Obrigado, Cássio. Um abraço. Pessoal, faço voz para acompanhar aí novas gravações do tema de processo. A gente fica por aqui. Até uma próxima.